E nós sabemos que isso vinha muito de quê? Da intimidade que ele tinha com Deus. Ele orava muito, muitas vezes passou a noite inteira orando. E isso está registrado na palavra de Deus. Então, essa comunhão, a oração. Nós temos esse problema sério na igreja hoje. A oração. As pessoas oram muito pouco, mas pouco demais. Nós passamos aí 3 meses estudando sobre Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós podemos aí entender que pelo menos ele orava 1 hora de cada vez, 3 horas por dia. Para nós acharmos na igreja alguém que ora 3 horas por dia, é quase impossível. Se tiver 1% dos cristãos que oram 3 horas por dia, é muito. Imagine. Nós sabemos que 90% dos crentes não oram nem 1 hora por dia, 1 hora só por dia, não oram. Então nós estamos orando muito pouco. Vamos ver aí a parte número 4. Jesus cresceu espiritualmente. Tópico 1, crescendo na graça e fortalecendo o espírito. Tópico 2, Jesus e sua maioridade. Tópico 1, então, crescendo na graça e fortalecendo o espírito. Nos 2 textos bíblicos citados por Lucas, para se referir ao crescimento de Jesus Cristo, o homem perfeito, a palavra graça se destaca. Lucas 2, 40, 52. A palavra grega traduzida como graça é charis. Graça é um favor de Deus. Jesus cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Ele aprendeu a viver com as limitações que uma família pobre possuía na Palestina no 1º século. Graça é ter consciência de que, em meio a tudo isso, a vocação e chamada tiveram origem em Deus. Graça é saber que Deus está em nosso crescimento enquanto vivemos em comunidade, enquanto adoramos, meditamos, contemplamos e também quando vivemos a vida, mesmo quando ela se mostra dura em sua rotina. Então aqui o crescimento na graça de Deus sempre tem a ver com um crescimento na intimidade com Deus. Então sempre vai ter esse crescimento que é espiritual. É quando você busca comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Então o pastor, quando termina o culto, ele diz, né, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, chegue com todos vós. Então veja só, nessa bênção aí, chamada bênção apostólica, então aí fala para nós da graça, crescer na graça, então no conhecimento, crescer espiritualmente, na intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Então você vai crescendo aos poucos, você vai vivendo a sua vida como ela é, mas você tem aquele tempo separado para Deus. Então você vai crescendo. E tudo que nós aprendemos de Deus, não é porque nós somos melhores ou mais sabidos, mais inteligentes que os outros. É porque Deus nos revelou. Então você pode ter um conhecimento teórico, estudando aí os livros, mas você precisa de um conhecimento íntimo. Coisas que você recebe direto de Deus. É aquele pão descido do céu. É aquilo que você busca na sua intimidade com Deus, que Deus revela para você. Não é só o conhecimento teórico, só o conhecimento dos livros, só o conhecimento dentro da Bíblia. Precisa também de você buscar diretamente de Deus alguma coisa. Então você tem aquele relacionamento íntimo com Deus. Então, se o Espírito Santo é quem inspirou os homens para escrever a Bíblia, então pergunte para o Espírito Santo, o que quer dizer isso? Eu não entendi. O que o senhor quis dizer com isso? Jesus disse que Ele é o nosso professor e Ele mora dentro de nós. Conversemos com o Espírito Santo. Peça a Ele para te revelar a palavra. É importante isso. Então a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos. E nós somos salvos pela graça de Deus. Ele é que veio a nós. Ele que deu o seu Filho para morrer por nós. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Pelo contrário, nós só fizemos o que era para a nossa condenação. Então Ele veio a nós, Ele trouxe a nós a salvação pela sua graça. Agora precisamos acreditar nisso. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Mediante a fé, por quê? Precisa acreditar nisso. Precisa receber essa graça. Então Jesus já fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. Tem gente que você fala com ele,
Aceite a Jesus como Senhor e Salvador, comece uma vida nova com Deus. Ele disse, não, mas eu já sou salvo. Olha, Deus me perdoa, Deus é bom e tal. Ele não entendeu ainda que ele precisa reconhecer que é pecador, se arrepender e acreditar que Jesus morreu por lugar de pecadores. É a graça de Deus que nos salva. Então é preciso, a pessoa fala, não, eu vou deixar primeiro de fazer não sei o quê, deixar primeiro de fazer o quê, depois eu penso nisso. Não. É aceitar o que Jesus já fez. É Ele que fez, não é nós que vamos fazer uma coisa para ser salvos. Jesus já fez tudo que era preciso fazer, nós só precisamos receber agora essa graça. Então nós recebemos batismo no Espírito Santo pela graça de Deus, não é por merecimento. Recebemos dons do Espírito Santo, não é por merecimento, tudo é graça de Deus. Ele que nos escolhe, nos chama, nos capacita, tudo é Ele. Nós servimos a Ele, trabalhamos para Ele, vivemos para Ele. Tópico 2, Jesus e sua maioridade. Lucas mostra o desenvolvimento espiritual em duas outras passagens do seu Evangelho, Lucas 2, 46 a 49. Na situação do templo, Jesus se mostra como alguém que já tem consciência da sua missão. Ele veio para cuidar dos negócios do seu Pai, Deus. Por outro lado, Lucas mostra no relato do batismo de Jesus como ele se identifica com o povo e recebe a capacitação divina para o exercício do seu ministério. Lucas 3, 21 a 23. Até os 30 anos, Jesus permaneceu na cidade de Nazaré e trabalhou como carpinteiro. O Salvador esperou pacientemente até o momento determinado pelo Pai para exercer seu ministério. Vivemos em uma sociedade imediatista, por isso atualmente as pessoas não querem esperar o tempo de Deus em suas vidas e ministério. O tempo do Senhor é perfeito, temos que esperar o seu agir. Então veja só, agora Jesus se tornaria o que os judeus chamavam de filho da lei. Então agora ele estava com 12 anos. Ele começaria uma nova etapa na sua vida. Ele agora tinha uma responsabilidade social, uma responsabilidade espiritual. Ele agora ia assumir uma posição dentro da sociedade judaica como alguém que conhecia a palavra de Deus e alguém que corresponderia ao seu chamado desde que nasceu. Quando ele foi circuncidado, ele entrou em aliança com Deus. Então agora ele teria que cumprir essa aliança, seguir essa aliança, obedecer essa aliança. E a aliança tinha deveres, a aliança tinha leis, tinha normas, tinha bênção para quem cumprisse, tinha maldição para quem não cumprisse. Então a partir daí ele fazia parte dessa aliança, ele tinha consciência clara dessa aliança e ele teria que ser obediente a essa aliança. Então veja só que Jesus agora assume uma posição espiritual. Aos 12 anos é a primeira vez que ele faz isso. Então quando os pais dele o procuravam e o encontraram no templo, conversando sobre a palavra de Deus, ouvindo, discutindo, então ele diz, vocês não sabiam que um filho deve estar na casa do seu pai, cuidando das coisas do seu pai? Então ele estava agora assumindo a posição espiritual. Ele foi chamado por Deus e ele tinha uma missão a cumprir. E depois nós vemos também, quando Jesus se batiza nas águas, ele está agora também cumprindo todo um ritual que era necessário para que ele começasse então o seu ministério, pregando o Evangelho e sendo instrumento de Deus para abençoar as pessoas, curar as pessoas, libertar as pessoas, né? Então tudo isso ele iria fazer agora. Então veja só que esse crescimento espiritual, esse assumir espiritualmente o que era, Jesus demonstrou. E nós também devemos fazer isso. Nós somos filhos de Deus, cristãos. Nós não podemos viver no mundo como agente secreto, que ninguém sabe que nós somos cristãos. Nós temos que assumir a posição de cristãos diante da sociedade. Temos que viver como filhos de Deus. Então as pessoas devem saber a quem recorrer. Está doente? Vamos pedir para aquele crente ali orar. Precisamos aqui de um conselho bíblico aqui, são uma dúvida sobre a Bíblia. Vamos lá naquele crente que ele pode resolver para nós essa questão, nos ajudar aqui. Então você, onde você estiver, você é um representante de Deus ali. Você pode ser um instrumento de Deus ali e abençoar as pessoas.
Então, na época de Jesus, era então necessário todo homem, após os 12 anos, ele iria comparecer em Jerusalém 3 vezes por ano. Tinha a festa da Páscoa, tinha a festa do Pentecostes e tinha a festa dos Tabernáculos. Nessas 3 festas, eles iriam para cumprir, obedecer assim a palavra de Deus. Só depois que o templo foi destruído, aí é que mudou isso, né? Eles vão geralmente só na Páscoa, que se reúne ali em Jerusalém. Mas era uma norma então, terem que comparecer ali do templo e levar a oferta em adoração a Deus, prestar o culto a Deus ali 3 vezes ao ano. E Jesus cumpria isso, fazia exatamente isso. Então Jesus soube esperar a hora certa para começar o seu ministério, tudo no tempo de Deus, dentro da vontade de Deus, em obediência a Deus. Vamos então aí à conclusão. Ao escrever a sua segunda carta, o apóstolo Pedro exortou os cristãos a desejarem o crescimento. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Segundo o livro de Pedro aí, 3,18. O alvo do crente é o crescimento, mas esse crescimento não acontece de qualquer forma. Antes ocorre nas esferas da graça e do conhecimento do Senhor. Crescimento sem conhecimento é uma deformação, assim como é também o crescimento sem a graça. Veja só, lá em Oséias diz o que? O meu povo pereceu por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Então é preciso estudar a palavra de Deus, é preciso buscar intimidade com Deus, de conhecer não só a palavra, mas também Deus, o Deus dessa palavra. Então é preciso orar, é preciso ter comunhão com Deus também. Então você vai unir essas coisas, a oração, o jejum, o estudo da palavra de Deus, frequentar uma congregação, uma igreja, fazer a obra de Deus, falar de Deus para as pessoas. Então você vai crescendo nesse conhecimento de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Então você vai crescendo, vai melhorando, cada dia mais se aproximando de Deus. Então você não pode só ficar lendo, porque daqui a pouco você está querendo matar as pessoas. Então você cresceu só no conhecimento da letra. Você também não pode ficar só orando, porque daqui a pouco você vai ficar fanático, vai ver que é demônio, até um mosquito que passar você vai pensar que é um demônio. Então você vai ficar fanático. Então você tem que ser equilibrado. Aí equilibrado quer dizer que você está sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus. É importante essas coisas na vida cristã. Então é um crescimento correto. E a maioria das pessoas cresce muito numa coisa, mas falta outra. Então é preciso ter esse equilíbrio. Então um professor da escola bíblica dominical deve ter esse equilíbrio. O problema que está acontecendo na escola bíblica dominical é que as pessoas estão buscando muito conhecimento intelectual, conhecem a letra, estudam muito livro e tal, mas falta o conhecimento espiritual. Falta orar mais e falta também praticar essa vida cristã, que é ganhando almas para Cristo. Então o professor da escola bíblica dominical é um exemplo para todos. Então ele deve ter equilíbrio, tanto a parte espiritual como a parte intelectual. Sempre buscar maior conhecimento e graça também. Nós queremos convidar você que está nos ouvindo, está nos assistindo, para que você entregue a sua vida para Deus hoje. Comece uma vida nova com Deus, para que o seu nome seja escrito lá no céu, no livro da vida. Para naquele dia que a ira de Deus seja derramada aqui sobre a terra, o seu nome está lá no livro da vida e você não vai passar por essa grande tribulação que vem sobre a terra, sobre os homens, esse juízo de Deus que será derramado sobre a terra. Então, aceite a Jesus agora como Senhor e Salvador. Tudo que é preciso fazer para você ser salvo, Ele já fez. Ele levou sobre Ele os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas doenças, tudo de ruim. Ele levou, morreu em nosso lugar para nos salvar. Aceite-o agora como Senhor e Salvador e você será salvo. A Bíblia declara isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então receba a salvação agora. Vamos orar juntos.